Olá a todos, aqui estamos para dar a conhecer durante 30 minutos as empresas e os empreendedores na área da saúde. Seja muito bem-vindo ao PPS Produtos Portugueses para a Saúde. Hoje vamos conhecer a F3M, uma empresa portuguesa especializada em tecnologias de informação e comunicação, que nasceu há 31 anos pelo espírito empreendedor de 4 jovens recém-licenciados no curso de Engenharia de Sistemas e Informática da Universidade do Minho. As soluções de software desenvolvidas por esta empresa, com sede em Braga, estão presentes em mais de 100 países. A repórter Lígia Pinto foi conhecer a aposta da F3M também na área da saúde. Vamos então ver. Fazemos um investimento muito forte na área de ID, para além de todas as certificações que temos, que muitas vezes são somente certificações, mas há depois todo o trabalho apenso a essas certificações e, portanto, há um investimento muito forte que nós fazemos na área de IDI e sim, queremos ser um exemplo no que diz respeito à inovação, do que diz respeito ao lançar de novas ideias, de novos trilhos, de novos caminhos e queremos que os nossos clientes, principalmente os nossos clientes, ótimo se as outras empresas, nossas parceiras e nossas concorrentes também nos virem dessa forma, mas queremos principalmente que os nossos clientes nos vejam como uma empresa inovadora. Nós somos uma empresa que já existimos há 31 anos e, portanto, há um espírito já implícito. As pessoas, quando entram, já ficam imbuídas neste espírito da inovação, do empreendedorismo e da qualidade, que é fundamental. Nós temos que ter produtos com qualidade para podermos servir os nossos clientes da melhor forma. E provavelmente só por isso e só assim é que conseguimos existir há tantos anos. Nós já investimos na área da saúde há cerca de 20 anos. É um facto que talvez nos últimos 7, 8 anos tenhamos aumentado esse investimento que existe, porque de facto é uma área relevantíssima. E se inicialmente víamos a área da saúde como uma área complementar às outras áreas que a F3M tem, neste momento vemos como uma área vital, com parcerias que tem que ser. Portanto, nós somos uma empresa de tecnologia e temos que ir buscar grande parte do know-how na área da saúde a outras entidades que têm de facto esse know-how, Universidade do Minho, Instituto Fraunhofer, enfim, inúmeras parcerias que temos nesta área. Como é que vê o futuro? Porque nós estamos em 2018, mas vocês também já começam a olhar para 2019. Sim, nós na área de tecnologia o futuro passa muito mais depressa do que nas outras áreas. Pode parecer um bocadinho estranho isto que eu digo, mas é um facto. Repare, nós já estamos a perspectivar o médio prazo, e o médio prazo é 2019, 20, 21, não é o médio prazo. Normalmente nas empresas mais tradicionais o médio prazo será 5, 10, 15 anos. Na área tecnológica não. E estamos a fazer uma aposta muito forte na transformação dos nossos produtos, isto de uma forma transversal a todas as áreas, e como é evidente a área da saúde é uma área onde a aposta está a ser também muito forte. Nós temos a parte de atendimento interno aqui, em termos de helpdesk, e aí o que é que nós fazemos? Nós aí atendemos, o cliente liga com algum problema, alguma situação, o que nós fazemos é dar o acesso, ligarmos-nos lá, esclarecer as dúvidas, resolver o que for necessário resolver, isso em termos internos. Em termos externos, é a parte de implementação de terreno do cliente. E então aí o que é que nós fazemos? A primeira parte, nós tentamos fazer, no início de uma implementação, nós tentamos fazer o quê? O levantamento junto do cliente do que é necessário ser feito, que áreas de atuação é que ele tem, se tem clínica, se tem hospital, se está na parte de unidades de cuidados continuados ou estrutura residencial. A par disso, junto das equipas, normalmente são equipas multidisciplinares, falamos de multidisciplinares ao nível de fisioterapia, ao nível de médico, ao nível de enfermagem, pronto, todo esse nível. Tentamos fazer o levantamento das expectativas também, das necessidades que o cliente tem e a partir daí sentamos-nos todos, fazemos levantamento, vemos que tipo de registros é que fazem, que pretendem fazer e depois passamos à customização junto do cliente daquilo que ele pretende. Damos depois, como fecho do projeto, chamemos-lhe assim, a parte em que já temos os profissionais todos a trabalhar sobre a plataforma e a partir daí depois é a fase de acompanhamento. Periodicamente nós reunimos com o cliente e mensalmente ou quinzenalmente vamos ao cliente, fazemos a parte de ver se está tudo bem, se não está e pronto, foi um bocadinho por aí, damos ali aquele apoio, às vezes aquela bengala que é necessária para as coisas funcionarem bem.
É assim, a F3M começou essencialmente dentro da área das IPSS, que é o nosso grande core de clientes, continua a ser dentro desta área. Nós começamos pelas clínicas de reabilitação, que foram as primeiras necessidades que os nossos clientes nos apresentaram, e fomos evoluindo o nosso produto da área de gestão de saúde para unidades de cuidados continuados, hospitais privados também e clínicas multidisciplinares, ou seja, com vários tipos de especialidades. O que fez com que esta área fosse crescendo, somente nos últimos 7 anos, como você já tinha referido, tem trazido um crescimento enorme nesta área e daí a aposta da F3M também em novas plataformas, novas tecnologias, porque a procura dos clientes e as necessidades são cada vez maiores, mais específicas dentro desta área e obrigam-nos a procurar mais e mais evolução nesta área. Os clientes procuram exatamente o quê? Chegam ao pé de vocês e procuram o quê nestes softwares? Sim, primeiro procuram uma ferramenta de gestão que lhes ajude no apoio, na chegar rapidamente a dados, conseguir ter informação útil para a melhor gestão eficiente de uma unidade, seja um hospital ou uma clínica, não é? E depois vem a segunda área, que é a área clínica mesmo, dos profissionais de saúde, que querem um software simples, rápido e que não complica, ou seja, que lhes dê as respostas mais rápidas possíveis. E aqui nós procuramos ter as melhores soluções para os diferentes tipos de profissionais. Levamos até si a F3M, uma empresa em constante evolução e que durante estas 3 décadas de existência já arrecadou diversas distinções e certificações. É sem dúvida uma empresa que olha para o futuro da inovação e também das novas tecnologias. Em estúdio tenho comigo o engenheiro Pedro Fraga, CEO e fundador da F3M. Pedro, seja muito bem-vindo ao PPS, Produtos Portugueses para a Saúde. Obrigado, Pedro. Muito obrigado. Estamos a falar de 1987, quando surgiu a F3M. Foi uma aventura? Foi, sem dúvida. Repare, se nós nos reportarmos ao que é o 2018 e o caldo de empreendedorismo e do que existe neste país, pensar que em 1987 houve 4 jovens que decidiram atirar-se para o mercado empresarial, criando uma empresa IT de raiz, claramente que foi uma aventura. Olhando para trás, o balanço é claramente positivo, mas foi uma aventura na altura, porque não era muito comum, digamos, sair-se da universidade e de imediato fazer a criação de uma empresa tecnológica, não era de todo. Qual foi a Universidade de Braga é conhecida por este espírito muito jovem e empreendedor? Sim, claramente sempre foi. Repare, eu entrei na Universidade do Minho em 1982, digamos assim, e vivia-se um espírito diferente. Era uma universidade nova na altura, digamos assim, uma universidade muito jovem. Ainda hoje digamos, há rankings de universidades com menos de 50 anos, criadas há menos de 50 anos, onde a Universidade do Minho está presente, portanto é uma universidade considerada jovem, e havia um espírito, um caldo de uma movida empreendedora, como se costuma dizer, que era absolutamente extraordinária, na área de IT muito fomentada pelo falecido e saudoso professor Altamiro Machado, que criou em nós um espírito de vão à luta, criem, não tenham medo, não hesitem, façam qualquer coisa, digamos assim, e dali, desta geração, digamos, criou-se um conjunto muito vasto de empresas que hoje está em Portugal e por vários países do mundo. F3M, o F já sabemos que é de Fraga e os restantes 3Ms? Os restantes tinha a ver com os meus sócios que na altura criaram a empresa, que por diversas razões hoje já não estão na organização, mas que era o António Murta, um dos M's, o António Magalhães, outro M, e o Carlos Moura, também outro M. Daí nós tentámos fugir um bocadinho àquilo que era comum na altura, as empresas terem a palavra Infor Braga, por exemplo, portanto, computadores, qualquer coisa, portanto, era comum naquela altura. Nós tentámos fugir claramente a essas denominações mais comuns, digamos, ou pelo menos imaginativas, digamos assim, e optámos por uma denominação diferente que agregasse os nomes dos quatro fundadores. O F ficou em primeiro não por qualquer razão específica, digamos, mas porque em termos sonoros acabava por, em português pelo menos, soar um bocadinho melhor e o F. primeiro no alfabeto, portanto. Independentemente disso, é uma belíssima observação, mas independentemente disso, por uma questão sonora em português, pelo menos soava um bocadinho melhor meter o F atrás. E é a única razão porque... Quando o Pedro se juntou com os seus 3 sócios, imagino seus 3 amigos também, qual é que era a vossa expectativa? Que ambições é que tinham na altura? É curioso. Eu hoje vou muito falar para jovens em universidades, sou também investidor em startups, portanto falo muito com jovens e muitas vezes fazem essa pergunta, uma pergunta absolutamente lógica. E digamos,
era bonito dizer-se, não, nós tínhamos como ambição, uns anos depois, estar em 100 países, caminhar para as 200 pessoas, a trabalhar, etc. Era relativamente que iria bem dizer isso. Eu acho que naquele momento nós apenas queríamos fazer coisas. Sendo realista, nós apenas queríamos fazer coisas. Tínhamos o objetivo de ser empreendedores por conta própria, porque é importante que os jovens que nos ouvem, neste momento percebam que podem ser empreendedores por conta de outrem, digamos assim, e até é um conselho que se deixa, empreenderem muitas vezes com o dinheiro dos outros. Mas nós queríamos fazer coisas por nós, digamos, e era um bocadinho onde nos levasse a nossa ambição e a nossa capacidade. E felizmente levou-nos a um plano interessante, de algum destaque, teremos que o assumir, mas não tínhamos, digamos, uma meta perfeitamente definida. Hoje vejo, e muito bem, os jovens, quando fazem os seus planos de negócio, digamos assim, têm metas muito mais balizadas e muito mais definidas. Nós temos que perceber que estamos a falar há 31 anos atrás, a realidade era diferente. E para muitos dos que nos ouvem hoje, recordar-se-ão, outros não, naturalmente, que não havia internet, digamos assim. O que para nós é completamente impensável hoje. Não havia sequer autoestrada Lisboa-Porto. Portanto, a realidade era completamente tínhamos acabado de entrar na então CE. Sim, perfeitamente, perfeitamente. Era um mundo completamente diferente. Nós criámos uma empresa que, de base, tinha um objetivo regional e ou nacional, quando muito. Temos que o admitir. Alguns anos depois não, pensámos naturalmente numa perspectiva muito mais internacional, mas no início nós queríamos era fazer coisas, sendo realista, digamos assim, queríamos fazer coisas, produzir software, ajudar empresas, ajudar instituições, era muito isso que queríamos fazer. Inicialmente não focados na área da saúde, ou até de todo na área da saúde, mas nos últimos anos mais focados nesta área. Sem qualquer dúvida. Repare, nós iniciámos o nosso projeto muito focado no mercado empresarial, em 87, isso é claro. Em 89, 90, entramos na área da economia social, que ainda é hoje a nossa atividade core, digamos assim. É uma atividade que vale mais de 50% da nossa atividade global. E alguns anos depois de entrarmos na economia social, nomeadamente com o retorno de parte do setor da saúde, ou com o retorno gradual do setor da saúde para a área social, nós começamos na área da saúde, entrando pela área social. Hoje não. Hoje temos clientes dentro e fora da área social, falo concretamente da área da saúde, mas na altura, digamos, entramos um bocadinho, como se costuma dizer, à boleia da economia social. Portanto, começámos muito pela área das clínicas de reabilitação, fisioterapia, que algumas instituições da economia social começavam a ter, e depois fomos fazendo a escala normal, passámos para hospitais, portanto, para clínicas privadas, e, portanto, tem sido um bocadinho o nosso mundo com uma aposta cada vez maior na área da saúde. Não era uma área core para nós, há alguns anos atrás, assumimos perfeitamente, era uma área complementar e desde alguns anos, mesmo no seio da própria estrutura, nós autonomizámos essa área. Hoje a área da saúde é uma área própria, com uma gestão própria, dentro da própria estrutura da empresa. Porquê? Porque ganhou dimensão, ganhou massa crítica, o setor tem tido um desenvolvimento enorme, naturalmente, por todos os motivos, e muitos deles por bons motivos, digamos assim. Todos sabemos, há investimentos fortíssimos no setor, tanto em termos privados como em termos do setor social, há investimentos muito, muito fortes. Nós não trabalhamos para o setor público, em termos de saúde, o que não quer dizer que com o produto que agora estamos a desenvolver com a Associação Faronova não o possamos vir a fazer, mas de base nós trabalhamos muito para o setor privado e para o setor social, mas tem sido uma aposta crescente, ou seja, cada vez mais entidades têm procurado os nossos serviços. Digamos, alguma coisa bem devemos estar a fazer, Estão com toda a certeza. Sim, no geral da organização. Estamos em 100 países no geral da nossa organização, não no setor da saúde especificamente, embora estejamos já em vários países no setor da saúde, mas no global da empresa, nós atualmente, aliás, já passamos os 100 países em termos de soluções. Há países onde temos escritórios próprios, digamos assim, nomeadamente Angola e Moçambique, temos escritórios, e a marca F3M está presente diretamente com equipas próprias. Há outros países em que estamos a falar de exportação de software com equipas a deslocarem-se aos países de destino, porque muitas vezes em países onde temos 1, 2 clientes, não justificará ter uma equipa full-time, como se compreende. Como é que é trabalhar no mercado africano? Falamos agora em Angola e Moçambique. É um mercado, curiosamente, e se nos concentrarmos na área da saúde, se me permite, penso que será esse o seu objetivo, é um mercado que tem vindo, curiosamente, nos últimos anos, uma mudança acelerada.
nós entramos em mercados africanos, nomeadamente em Angola e Moçambique, já lá vão 12 anos. Portanto, não somos newcomers, digamos assim, não entramos há 2 ou 3 anos. Estamos há 12 anos nestes 2 mercados. E estando há 12 anos nestes 2 mercados, nos primeiros 4, 5, 6 anos, nós tivemos dificuldades significativas em implementar as nossas soluções na área da saúde. Naturalmente que também haveria por deficiências nossas, uma pessoa tem que sempre assumir isso, mas também porque não era necessariamente uma preocupação de fundo. Estamos a falar, nomeadamente, se falarmos em Angola, em Moçambique e outros países, que tinham passado muitos deles por questões de guerras civis, não só nas guerras da independência, mas depois de guerras civis. Portanto, as preocupações eram quase a reconstrução das infraestruturas básicas, e a saúde, e desculpa a expressão, andava. Neste momento, não. Neste momento, em países como Angola e Moçambique, há uma clara aposta no setor da saúde. Nós, em Angola, temos, por exemplo, já uma presença muito significativa. Se pensarmos em números, como já há 11 unidades hospitalares no país que trabalham com soluções nossas, poder-se-á dizer, isto são 11 em Portugal, quase que existem na região de Lisboa. Poder-se-á dizer assim. Ok, mas temos que perceber a realidade de um país africano que passou pelo que Angola passou. Portanto, é completamente diferente. Nós pensarmos que diariamente, a caminho das 400 camas são geridas por software nosso, é uma pequena vitória. Num país em que há 4, 5 anos atrás, provavelmente tínhamos um único cliente na área da saúde. Moçambique está a fazer esse caminho agora também. Com características diferentes, como todos sabemos, é um país muito influenciado pela presença do vizinho, do grande vizinho que é a África do Sul, todos nós sabemos isso. Portanto, é o mercado mais difícil para as soluções para a saúde. Porquê? Porque temos concorrentes fortíssimos. A África do Sul é um país claramente desenvolvido, digamos em termos tecnológicos, com a fortíssima influência inglesa que teve durante muitos anos. Portanto, o que é que isso quer dizer? Dos BRIC, portanto, dos chamados ao lado do G7. Não é fácil, é um mercado mais difícil nesse aspecto, mas estamos também a fazer o nosso caminho. Mercado mais complicado, um mercado que tem necessidades de implementação muito fortes, e daí é virtualmente impossível pensarmos que nós podemos implementar soluções já com alguma dimensão em países como, por exemplo, Angola e Moçambique, a partir de Portugal, sem termos equipas locais. Tem que estar presentes. Temos que estar presentes, e daí nós temos equipas em Angola e temos equipas em Moçambique. Aliás, temos empresas locais com o nosso nome, a F3M está presente. Fiscalmente, a F3M Moçambique e a F3M Angola são empresas de direito local que atuam há mais de uma década no mercado local. Portanto, é um mercado onde estamos claramente a crescer no setor da saúde e onde temos belíssimas expectativas de continuado crescimento nesses 2 mercados. São 31 anos de história, portanto, 3 décadas e mais um bocadinho. A empresa tem tido que se adaptar, imagino, porque este mundo é muito competitivo e, como era referido na reportagem, o amanhã é já hoje. É curioso, porque repare, e fundamentalmente porque os ciclos são cada vez mais curtos. Antes era perfeitamente possível produzir uma solução, seja para a área da saúde ou para outra área, e temos uma expectativa de uma duração dessa solução do mercado admita durante uma década. Vamos admitir por momentos. Hoje não. Hoje não. Por um lado, pela própria velocidade dos setores onde nós trabalhamos, este setor da saúde e outros. Por outro lado, pela própria velocidade do avanço da tecnologia, digamos assim. Repare, quando nós falamos, por exemplo, do MPDS e da possibilidade de termos profissionais de saúde com smartphones a tirarem fotografias que a partir daí podem apoiar, não fazer naturalmente, apoiar diagnóstico. Repare, isto há 10, 15 anos era algo... Era ficção científica, era um bocadinho, quase. como se costuma dizer, rocket science, ou ficção científica, como o Pedro disse, e muito bem. Nós temos que nos adaptar. O que é que isto implica? Ciclos de desenvolvimento mais curtos, realisticamente, em termos de gestão, períodos de recuperação do investimento muito mais curtos. Penso que é perfeitamente perceptível, portanto, investimentos cada vez maiores. Porquê? Porque as soluções não podem fazer o óbvio. Porquê? Também porque os clientes são cada vez mais, e bem, exigentes. Seja na área da saúde, seja em outra área qualquer, os clientes são mais exigentes, querem que as soluções sejam mais abrangentes e entrem já em áreas que fujam do trivial. E nós temos que dar essa resposta. Portanto, depois quem tem equipas de investigação e desenvolvimento, nós somos uma das, infelizmente, poucas empresas portuguesas certificadas em investigação e desenvolvimento, quem tem equipas de investigação e desenvolvimento sempre a trabalhar, sabe que é um investimento que depois tem que ser recuperado em ciclos cada vez mais curtos. Como disse muito bem, é um desafio enorme, é um desafio cada vez maior, mas é absolutamente aliciante. Em 2017, a F3M foi considerada pelo 7º ano consecutivo uma das melhores empresas para trabalhar em Portugal. Imagino que isso também o encha de muito orgulho. É uma das situações que mais me deixa satisfeito, ou usando a sua expressão, orgulhoso.
porque como eu costumo dizer, e permita-me este tom mais ligeiro, nós um ano até conseguimos enganar uma organização de um prémio deste, ao segundo ano, agora 7 anos consecutivos não é possível, portanto, insisto que algum mérito devemos ter. Nós não podemos dizer no mercado empresarial que somos, como todas as empresas dizem, empresas de pessoas. As empresas são as pessoas, a nossa principal mais-valia são os recursos humanos, é comum, a F3M diz, como todas as empresas dizem. Agora depois nós temos que o mostrar na prática, Nós, muitas vezes perguntam-me qual é o valor essencial que nós temos. Eu costumo dizer, e vou intencionalmente dizer isto, os nossos valores essenciais é um. Eu sei que o português é intencionalmente não correto, aproveito para dizer, para ficarmos todos conscientes disso, é um que é o respeito. Que é o respeito. É assim que se mantém a motivação. Mas tem que ser, porque repare, porque num setor, nomeadamente o setor IT, onde felizmente o país tem crescido brutalmente e a pressão para a contratação é enorme, se nós temos uma equipa relativamente estável, também tem a ver com isso. A forma como tratamos as pessoas, a forma como as pessoas se sentem bem dentro da organização. E isso Estamos a falar mais ou menos de quantas pessoas trabalham? Nós, se pensarmos no que é a F3M, que a F3M é um conjunto de 5 empresas, a F3M SA, digamos assim, a F3M Information Systems, sediada em Braga e com presença em Lisboa, depois mais 2 empresas em Portugal e 2 empresas uma em Angola e outra em Moçambique, estamos a falar de cerca de 150 pessoas. Portanto, na estrutura-mãe, cerca de 104 pessoas, se não estou em erro, e depois temos outras estruturas também nossas, 2 em Portugal, Angola e Moçambique. Já é uma realidade com alguma dimensão, digamos assim, já não somos 20 ou 30 pessoas, portanto, o que é que isso implica? Nós temos que combater, e estávamos a falar das componentes de recursos humanos, temos que combater alguma impessoalidade que vem do crescimento. Realisticamente, o crescimento das organizações traz alguma impessoalidade no trato. É impossível, é absolutamente inevitável, como está a dizer. Agora, temos que combater isso numa perspectiva de proximidade. Porque, repare, eu costumo dizer sempre que há uns anos atrás, quando éramos 20 ou 30, eu sabia os nomes completos de todos os nossos colaboradores. Hoje tal coisa, por exemplo, um mero exemplo, é completamente impossível saber os nomes completos. Os nomes das pessoas, naturalmente, que eu sei, os nomes completos começam a ser difícil. Porquê? Porque há pessoas com que o relacionamento... Nós temos uma estrutura em Lisboa, temos uma estrutura em Avanca, temos uma estrutura no Alentejo, em Ponte Sor. O contacto não é diário, é impossível. E são 150 pessoas, como disse. Sim, portanto, já é mais difícil e temos que manter uma cultura de proximidade e de respeito. Respeito, como disse há pouco. Em 2011, nasce um projeto formativo, o F3M Training Center. Sim. Fala-me um pouco deste projeto. O FTC, como nós lhe chamamos, que é o F3M Training Center, foi um projeto que cresceu também, e é curioso, e a importância que o setor da economia social tem dentro da nossa organização é muito grande. Foi um setor que nasceu no seio da economia social e extravasou completamente. Porquê? Perdão, nós notávamos que havia muitos clientes que nos abordavam, nomeadamente em 2 dos nossos setores, com particular acuidade na área da economia social e também no setor de óticas, que nos abordavam porque queriam ter projetos, queriam ter formação, mas, digamos, uma formação mais vocacionada para a área onde operam. Digamos, não uma formação genérica, mas formação mais vocacionada para a área onde operam. E nós começámos de uma forma, digamos, um bocadinho informal, a fazer algumas sessões de formação no país. Nessa altura percebemos em 2010, 2011, que tínhamos nesse ano tocado 3.500 pessoas, o que para nós era algo que não estávamos minimamente à espera. E então pensámos, por que não começar a autonomizar isto em termos físicos dentro do nosso edifício de sede, em Braga, em termos de estrutura de recursos humanos, ou seja, fiscalmente não é uma estrutura autónoma, mas existe dentro da F3M como uma estrutura de gestão autónoma, ou seja, que tem a sua oferta ao mercado, dentro da área da economia social, das óticas, do têxtil, da saúde, mas que depois, hoje, já tem formação absolutamente transversal nas áreas de recursos humanos, nas áreas de gestão, etc. Porquê? Porque nós atualmente já conseguimos chegar a quase 10.000 pessoas por ano que frequentam as nossas formações e ou seminários. E é um processo que tem vindo claramente a crescer, que já foi estendido para Angola. Vai entrar até ao final do ano em Moçambique, que é mais complexo, admito perfeitamente, até pela questão da geografia dos próprios países. Já falamos que Moçambique é um pouco mais conservador, digamos. Nós estamos a falar de países de uma dimensão gigantesca, ao contrário do nosso, que felizmente é um país muito pequenino,
E nós trabalhamos normalmente em Portugal o país todo e também que tentamos em Angola e Moçambique, por exemplo, e noutros países cobrir o país todo. É mais difícil entrar nessas geografias na área da formação, mas em Angola já Mas até ao estamos. final do ano em Moçambique? Em Moçambique estaremos, em Angola já estamos perfeitamente sedimentados. Sim. O Pedro falou agora na questão das óticas. Segundo sei, a F3M tem um grande peso neste setor. Nós trabalhamos em Portugal com mais de 1.300 pontos de venda no setor de óticas. E quando eu digo pontos de venda, eu tenho que ser correto, sendo factual, e dizemos este número para significar aquilo que as pessoas dizem que são lojas. Eu penso que uma ótica, com o devido respeito, é muito mais do que isso, porque estamos a falar de saúde. Nós estamos também a falar de saúde. Nós temos centenas de clientes nossos que têm os seus consultórios, os chamados gabinetes, para quê? Para na área da optometria, de contactologia, atuarem junto dos seus clientes. E aqui estamos a falar de saúde. Nós estamos a falar de uma operação de venda, digamos assim. E por isso, nós não contabilizamos isso nos nossos números de saúde. É um facto, não contabilizamos, que é um setor de óticas que vive à parte do setor da saúde, mas aí temos um peso muito importante, repare. E não só em Portugal, nós temos as nossas soluções de óticas em variedíssimos países. Há modelos diferentes, porque o modelo português no setor de ótica é um modelo muito próprio, com a existência de contactologia e optometria dentro das óticas. Há países onde isso não é possível, por exemplo. Tentámos em alguns países onde isso não funciona assim. Mas no setor das óticas temos um peso muito importante, como eu lhe disse, mais de 1.000 unidades em Portugal com as nossas soluções no setor de óticas, ou seja, um peso significativo dentro do mercado. F3M tem 31 anos, como é que vê os próximos 31? Ou é complicado de ver, porque como falámos há pouco, o amanhã é hoje? E, portanto... Sim, repare, é complicado fazer até os chamados planos quinquenais das economias planificadas, digamos, do leste europeu, até isso, os planos de 5 anos é muito difícil de fazer. Repare, nós temos claramente planos de crescimento em todas as áreas onde atuamos, no número de países onde atuamos. Agora, é também uma pergunta que, precisamente, estando eu desde o primeiro dia na organização, que por vezes me perguntam então, os próximos 30 anos, e nomeadamente no nosso 30º aniversário, que nós fizemos um ano inteiro de comemoração, era muito comum fazerem essa pergunta. Eu apenas tenho uma certeza, que é a empresa irá continuar, sem mim com toda a certeza, digamos assim, por questões óbvias. A saúde está extraordinariamente desenvolvida, mas já há situações que já não resolve, há limites, naturalmente. Mas eu penso que a empresa vai continuar a crescer e, aliás, se me permite, é uma situação que eu reputo de importante. As organizações são muito mais importantes que as pessoas, no geral. Portanto, e o que é que isso quer dizer? Nós penso que temos uma organização hoje que sobreviverá facilmente, como sobreviveu, com todo o respeito por quem a criou, à saída de 3 dos seus fundadores. O 4º fundador e o único restante que está aqui também terá o seu tempo, sairá e a organização com certeza continuará a crescer. Apostas fortes, peço desculpa, setor social, claramente, setor da saúde. Tudo o que tem a ver com setor social ou não, privado ou público, terceira idade, a nossa aposta é fundamental nesse setor, garantidamente. E vão continuar com uma história de sucesso. E vamos continuar, Pedro, com certeza. Pedro, muito obrigado por ter vindo ao nosso programa. Eu agradeço o seu convite. Bons sucessos. Muito obrigado. Hoje ficamos então a conhecer a F3M. Para a semana voltamos com mais um PPS, Produtos Portugueses para a Saúde, para conhecermos mais mentes brilhantes e os melhores empreendedores nacionais na área da saúde. Eu conto naturalmente consigo. Até à próxima semana.